Olá, meus amigos! Tudo beleza com vocês? Estamos aqui hoje porque eu quero fazer para vocês um rápido panorama dos primeiros confrontos das idas das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que foram 5 confrontos, em virtude do... faltou o jogo do Internacional e Boca Juniors, que nós já sabemos, em virtude, infelizmente, do falecimento do Diego Maradona. Portanto, ficou 5 confrontos dos brasileiros, é isso que eu vou analisar no vídeo de hoje. Vem comigo, senta na poltrona, prepara o café, prepara aquela água, prepara aquela pipoca, senta na poltrona, vem comigo, dá o like, curte, se inscreve no canal, envia pros amigos, depois não esquece de comentar. Certinho, meu amigão no peito? Eu vou começar analisando o jogo do Santos e da LDU lá no Equador. O Santos fez 1 a 0 logo a 15 minutos de partida, numa bela jogada com o lateral direito Pará. Ele lançou na área, chegou o jogador venezuelano Soteldo, de extrema categoria, mandou para o fundo da rede, o Santos abriu 1 a 0, correto? No final da primeira etapa, a LDU até empatou num lance meio de xiripa, chorado, bateu na cabeça, ali os zagueiros e os goleiros bateram cabeça, a LDU empatou, correto? Na segunda etapa, uma bela jogada individual do Marinho, sempre o Marinho, o negãozinho arrebenta, joga muito, né? Driblou todo mundo, rabiscou para um lado pro outro, pro lado pro outro, na habilidade, na ousadia, na alegria das pernas do brasileiro. Sofreu o pênalti do equatoriano, ele próprio bateu e converteu 2 a 1 para o Santos. Foi esse o resultado da partida. O que eu tenho para dizer sobre isso? O Santos, na volta na Vila Belmiro, tá com a vaga encaminhada. É bom ficar atento nos contra-ataques do equatorianos, manter os pés no chão, não ter salto alto e jogar o que sabe jogar, que pode vencer de novo, meter uns 2 ou 3 a 0 aqui no Brasil e encaminhar sua classificação nas quartas de final para pegar o vencedor do confronto entre Guarani do Paraguai e Grêmio, certo? O Santos está encaminhado, é bom ficar atento, eu acredito no Santos, correto? Eu vou analisar o confronto mais chato agora, do Atlético Paranaense e do River Plate. O Atlético Paranaense, que até estava conquistando um bom resultado de 1 a 0, fez a 25 minutos da segunda etapa um gol de fora da área, estava conquistando 1 a 0 em casa, que o daria vantagem de repente marcar. Se ele marcasse um gol lá na Argentina, teria que tomar 3, porque lembrando que diferente da Copa do Brasil, a Libertadores tem o gol fora de casa como critério de desempate. Ele fez 1 a 0, não conseguiu marcar o segundo gol. Lembrando que o Atlético Paranaense estava desfacelado pela Covid-19, correto? Mas mesmo assim, uma equipe jovem, comandada pelo Paulo Autuori, não é mais aquele mesmo Atlético que foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil ano passado, mas desfacelado pela Covid-19, estava vencendo 1 a 0 o poderoso River Plate da Argentina. Mas veio um castigo a 44 do segundo tempo. O Atlético Paranaense Furacão teve um jogador expulso, um lance que tem que controlar, que não pode fazer esse tipo de situação, ainda mais na Libertadores, ainda mais agora com o VAR, ainda mais contra clubes argentinos, que nós sabemos, né, que é complicado fazer esse tipo de situação, que os árbitros não vão perdoar. O jogador foi expulso e veio o castigo. Numa cobrança de escanteio, o River Plate empatou numa cabeçada no ângulo indefensável para o goleiro do Furacão, Santos, certo? Mas o que eu tenho a dizer dessa partida? O River Plate já era favorito, na minha opinião, se tornou ainda mais favorito para levar essa vaga nas quartas de final. Porém, não dá para dizer que o Atlético Paranaense está morto. Por que não? O Atlético Paranaense... Meu cameraman tá meio torto, mas tudo bem. Por que não o Atlético Paranaense nos 90 minutos conseguir achar uma bolinha lá e segurar o placar de tomar só no máximo um gol? Pode acontecer. E depois vencer nos pênaltis. É possível sim, não é possível? Claro que é. Pode se afastar um pouquinho, senão fica muito em cima. É possível e se classificar. Favorito, River, Atlético com possibilidade de ganhar essa vaga, correto? O outro jogo que tivemos na terça-feira foi o milionaríssimo Flamengo, poderosíssimo campeão brasileiro, campeão da América, campeão de tudo nos últimos tempos, Flamengo, jogando contra o Racing, lá em Avejaneda, na Argentina, no seu estádio histórico, arcaico, centenário. O Racing, que mais de 40 anos que não ganha Libertadores, quer porque quer ganhar a Libertadores. O Flamengo quer porque quer o bicampeonato seguido, correto? Mas a situação decorreu da seguinte forma: o Racing abriu o placar no começo da partida, numa bela jogada pelo lado direito, na cara do gol, colocou 1 a 0 numa chuva torrencial que estava caindo lá em Avejaneda, e teve a situação peculiar nessa partida que é bom destacar para vocês, no jogo ao vivo do SBT, que vocês conferiram com o meu aviso, certo? Mas no lance seguinte, uma bela jogada do Bruno Henrique voltando a arrebentar, como joga o Bruno Henrique, né? Uma bela jogada pela esquerda em alta velocidade, driblou o defensor lateral direito do Racing e tocou
Com o peito do pé, meio de trivela, ela foi fazendo a curva, indo em direção ao goleiro, mas saindo dela. Veio o Gabigol, matador, Gabigol, Gabriel Barbosa, Gabigol, né? Esse é o nome dele, né? Gabigol, tem nome do gol. Óbvio que ele não desperdiçou, empatou 1-1. Na segunda etapa, nós tivemos 3 gols anulados. 2 do Racing, 1 do Flamengo. Todos bem anulados, mas foram jogadas bem construídas das duas equipes. O que eu tenho para dizer dessa partida? Vantagem para o Flamengo, que foi lá na Argentina, empatou com gols. Não é jogo jogado, não, a classificação não está garantida. Os times argentinos gostam de jogar fora de casa, gostam de jogar contra os brasileiros, gostam de grandes jogos, estão acostumados. O Racing não é bobo, tem uma boa equipe de futebol, mas o Flamengo é uma equipe muito mais qualificada, com o seu quarteto fantástico, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol. O que eu tenho para dizer? Se caprichar melhor nas finalizações, que faltou um pouquinho mais de capricho, o Flamengo poderia ter ganho lá na Argentina. No Maracanã, se jogar de tal maneira e caprichar nas finalizações, vai se classificar, vai ganhar. É provável que ganhe até se marcar um gol cedo, abra uma vantagem de 2 ou 3 mais gols. Talvez não, talvez sim, mas dependendo da circunstância, aquele toque de bola envolvente no Maracanã, o Flamengo é favorito e eu ainda creio que o rubro-negro carioca vai se classificar essas vagas nas quartas de final, certo? Esses foram os 3 jogos que nós tivemos na terça-feira. Pulamos agora para o único confronto brasileiro que teve na quarta-feira. Delfim do Equador e Palmeiras. O jogo lá na altitude, o Palmeiras não quis nem saber, e só selado pela Covid-19, vários jogadores do departamento médico, em virtude do coronavírus, tem um elenco farto, milionário pelo seu patrocinador, né? Foi lá e tocou 3-0. Logo no começo de partida, um belíssimo gol. Aliás, não. Esse foi na segunda etapa, perdão. Gabriel Menino, no lance cruzado, o goleiro até foi em mão de alface. Esse foi esse gol do Palmeiras num chute cruzado que vocês já viram, né? Depois tivemos um pênalti. O jogador do Palmeiras converteu de forma muito bem batida, indefensável para o goleiro do Delfim, certo? Na segunda etapa nós tivemos um lindo gol de extrema categoria do Zé Rafael, que inclusive já foi narração aqui no canal. O Palmeiras fez 3-0. A classificação estava garantida, aliás, estava encaminhada, está encaminhada ainda. Depois tomou um gol de castigo, um gol contra de escanteio, foi um lance isolado, um gol de chiripa, que não vai afetar em nada. O Palmeiras vai se classificar no Allianz Parque, vai tocar 3-4-0 no fraquíssimo time do Delfim, com todo respeito, e vai se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores, correto? Agora vamos ao único jogo brasileiro envolvendo equipes brasileiras pela Libertadores na quinta-feira, o jogo do Facebook. Guarani do Paraguai e Grêmio. O Grêmio foi lá em Assunção após um primeiro tempo muito ruim, muito chato, muito monótono. Logo no começo da segunda etapa, lá por volta de 10, 15 minutos de partida, num chute de extrema categoria do Jean-Pierre, sempre Jean-Pierre, colocou o Grêmio na frente, fazendo a alegria da torcida tricolor. Aí o Grêmio teve chance, depois Vanderlei apareceu, fez 2 milagres, um a queima-roupa e um belo chute fora da área. Vanderlei dos milagres, hein? Tá jogando muito. O Guarani teve a chance, quem não faz, leva. Depois, no final de partida, o Renato tirou o Diego Souza, colocou o Thurin, que o Diego Souza estava apagado. Thurin deu após a cobrança de tiro de meta do Vanderlei, num bate-rebate com os zagueiros, Thurin de cabeça avançou em PP. PP tava arrebentando, tava jogando como nunca, e tava assim em altíssima velocidade, como poucas vezes se vê. Ele é rápido, mas é impressionante como ele tava rápido aquele dia. Ganhou na velocidade na defesa do jogador do Guarani do Paraguai, saiu na cara do gol, fez um golaço extrema categoria do jovem Mbappé, o menino de ouro, cracaço de bola, futuro da seleção, futuro do Grêmio, substituto do Everton Cebolinha, deslocou de encobrido, deslocando o goleiro do Guarani do Paraguai, fazendo 2-0, decretando a vitória de número no número de 200 no Grêmio na história da Libertadores. O Grêmio 2-0, assim como o Palmeiras, está bem encaminhado para se classificar para as quartas de final. Lembrando que o confronto do Grêmio, se passar, que é provável que passe, encara o Santos depois, certo? 2-0 lá, dificilmente, o Guarani teve um jogador expulso no final, dificilmente o Guarani vai vir aqui na arena e tocar 3 no Grêmio. É provável que o Grêmio nem poupe titulares na segunda-feira contra o Goiás, para na quinta-feira, também não poupando titulares, faça mais uma vitória em casa e garanta o Grêmio na quartas de final da Copa do Brasil pela 13ª
ser a 14ª vez em sua história a equipe brasileira que mais vezes se classificou às quartas de final. Portanto, meus amigos, essa foi um panorama rápido, uma análise rápida, senão o vídeo ia se estender muito, dos jogos ditos das oitavas de final da Copa do Brasil envolvendo as equipes brasileiras. Faltou do Inter e do Boca Juniors, que quando tiver, certamente irá ser comentado aqui no canal. Não se esqueça de joinha, inscreva no canal, envia para aquele amigo seu. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, obrigado por ser essa pessoa muito querida minha. Continue sendo bacana, fiquem com Deus, até a próxima, um beijão no coração. Boa noite.